NFL etc. 243. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. Eu sou o Ticas e hoje é dia de manter a tradição. Tanto a tradição de voltarmos ao nosso horário tradicional das lives às terças-feiras a partir das 19 horas, quanto a tradição de comemorar essa verdadeira montanha-russa de emoções que é a semana 1 da NFL, mais uma vez com o já clássico roletão de reações exageradas da semana 1. Para você que ainda não nos conhece, fica aí o disclaimer. Primeiro, seja bem-vindo e aproveitando, fica o disclaimer que aqui você não vai encontrar análise tática, observações técnicas, ponderações sérias, planilhês, nada disso. Hoje é dia de deixar o bom senso do lado de fora e reagir a todos os jogos dessa primeira semana de maneira totalmente parcial e emocionada. Infelizmente, quem já tá na live já está vendo, com um desfalque importante, o homem que era o mais aguardado provavelmente para esse episódio, ele saiu do meio do mato, ele viu o placar do jogo do Dolphins, aí ele decidiu voltar para o meio do mato. Então, guardem o seu bullying, a sua pergunta, o seu xiste para a semana que vem, que hoje, infelizmente, não tem o Oli no NFL etc. Mas, em compensação, quem me acompanha é ele, todo serelepe, o homem que mais se esbaldou na semana do São Paulo Game, que foi desde os rolês esportivos, passando pelos gastronômicos e chegando até nos rolês culturais, o nosso profundo conhecedor das profundezas da mente humana, o nosso profundo conhecedor das maiores expressões artísticas da humanidade e também das melhores recomendações saborosas do Guia Michelin, é Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal! Já tá triste que, pelo andar da carruagem, apesar dos haters na internet estarem esperneando, tudo indica que ano que vem o jogo vai ser lá no Maraca. Então o resto do rolê, ao invés de ser o museu, o restaurante chiquinho de São Paulo, vai ser o quê? No máximo um açaí no arpoador e uma Antártica morna lá na quadra da Mangueira. Tá preparado? Vai achar ruim ou fazer uma festa do mesmo jeito? Fala, meus amigos do NFL, etc. Dicas, não, o Rio tem opções bem bacanas de alimentação também. Mas se o jogo for no Rio, eu já estou me organizando aqui para, primeiramente, comer a famosa batata da Marechal, clássico, inescapável. E, se ainda estiver sendo oferecido, lá na Ilha do Governador, o famoso cachorro-quente de feijoada. Também outro quitute na deliciosa Praia do Zumbi. Programa que só tem no Rio de Janeiro. Em São Paulo não tem isso. Não tem. E ó, nesse aí eu não te acompanho não, tá? Vou deixar você fazer o test drive sozinho. Fica por sua coisa conta. Fina, ó. E quem nos acompanha, na verdade, é quem? A galera do NFL etc. Diretoria. Você apoia este projeto, participa do melhor grupo de NFL do Brasil. Não tem momento melhor para você fazer parte da nossa diretoria. Imagina uma tarde de Red Zone, de 2 da tarde até quase 9 da noite, com todo mundo ligadinho, cada um assistindo o jogo, cada um falando uma coisa. O NFL etc. Diretoria te espera. apoia.se/NFL etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você dá uma moral pro NFL etc. e faz parte do NFL etc. Diretoria, o melhor grupo disparado de NFL no Brasil. Não quer se comprometer com um pagamento mensal? Você pode mandar a sua pergunta, comentário, através da chave Pix nfletcpodcast@gmail.com, lá no campo comentários, observações, dependendo do seu banco. Paga uma gelada pra gente, a gente lê se chegar a tempo, e se o host lembrar, porque ele costuma esquecer, se chegar a tempo da gente ver durante a nossa live. Já chegamos acompanhados de quem? João Henrique, direto de São Francisco, nosso comissário da Série D, da FABR etc. Fantasy. A nossa Série D do Fantasy é a FABR etc. Fantasy, e o grande João é o nosso comissário. Ruschen Talmag, o meu companheiro de tristeza com o nosso Ravens, mas pelo menos de alegria com o Chargers, né? Não é nosso, mas é o Chargers. Flávio Escolacho, com quem estivemos também orgulhosamente dando aquele abraço lá em São Paulo. O canal nosso Futebol League, glorioso Lucas, chegando ao vivaço também, diretamente de Portugal, aí ó, presença internacional mais uma. Sérgio Nogueira, como sempre, mandando a sua moral. E vamos que vamos. Vamos trabalhar hoje naquele esquema, como já dissemos, mantendo a tradição, no roletão especial, com todos os jogos da semana 1. E para encerrar, é claro que tem ele, já olhando para a semana 2, o nosso glorioso Palpite Cetra. Magal, eu sei que você tomou nota, você fez várias anotações do São Paulo Game,
Então vou deixar você escolher. Você quer começar falando do que aconteceu dentro de campo, Los Angeles Chargers 27, 21 Kansas City Chiefs. Acabou a dinastia Chiefs, esse ano não vai ganhar nada. Ou você quer falar do do nosso tailgate, da semana do São Paulo Game? Fica a seu critério, manda ver. Dicas, acho que eu vou começar pelo São Paulo Game. Que aí depois, quando a gente entrar nos resultados, a gente entra nos resultados de todo mundo de uma maneira geral. Então, rapidamente, o que eu achei? De fato, de público pagante, teve um aumento aí, estatisticamente irrisório, né? 400, 500 pessoas a mais, mas ainda assim, um aumento no número divulgado. Isso aí foi bacana. Mas algumas coisas me decepcionaram, Ticas, sendo bem honesto. Tá? Algumas coisas me decepcionaram. Por exemplo, achei as ativações dentro do estádio muito mais fracas do que no ano passado. Porque o que eu senti? Que foi, acho que, uma mudança de estratégia. Começou a se dar mais atenção para um público de ticket mais alto. Então você tinha, por exemplo, lá, o lounge da XP, era praticamente uma baladinha separada dentro do estádio. E aí lá no lounge da XP você ganhava cachecol. No ano passado, todo mundo ganhou cachecol. Era um cachecolzinho humilde, mas todo mundo ganhava. As ativações, você tinha vários brindezinhos diferentes. Tinha negócio de botar cartão atrás do celular aqui, né, aquele adesivinho. Tinha coisas legais para você ganhar lá. Agora não, cara. Tinha lá uma ativação da RAM, né, da caminhonete, que sinceramente, assim... O mascote estava simpático. Não, o mascote era simpático, mas o brinde que você ganhava era uma braçadeira de capitão da RAM. É um negócio completamente antiprático. Quem que usa aquilo, gente? Sério? Em qual situação que você vai usar um negócio daquele? O cachecolzinho você usa, pô. Você pendura no quarto, porque tem lá São Paulo Game, né? Pô, tem um negócio grande lá. Mas não, sequer tinha a marca São Paulo Game. Era só uma braçadeira de capitão com a marca da RAM. Se eles quiserem fazer uma ativação num jogo de futebol, pode fazer usando o mesmo produto. Então achei, assim... As ativações eu achei mais fracas. Os brindes, pô, cara, a galera gosta de um brinde. Pô, a galera quer chegar mais cedo no estádio e ganhar um brinde, quer ganhar um cacaré. Pô, gente, dá cacaré para as pessoas. O copinho maravilhoso oficial aqui, ó, inclusive eu estou usando o meu, eu achei honesto. Tava R$35 o copinho. Eu acho honesto. Qualquer show que você for aí, o copinho do show vai estar nessa faixa aí. Pelo menos no início do show, né? No final do show, os camelô precisam de se desfazer do copo, é mais barato. Mas no início vai estar essa faixa aí, R$35. O baldinho de pipoca a 80, eu já achei forte. Acho que 60 estaria honesto. Então, assim, e senti que, por exemplo, teve esse lounge do público aí da XP, um negócio mais fechado, né? Saiu notícia aí de experiência de camarote a 150, 180 mil, camarotão fechadão. Então, eu senti que pra galera do povão, se é que a gente pode falar isso, né? Porque não é do povão, né? Mas pra galera do ingresso mais barato, eu achei que teve pouca coisa. Sabe? Achei que teve pouca coisa. E acho que a Liga poderia fazer uma forcinha um pouco melhor para mesmo os produtos oficiais, você ter algumas opções mais baratas e você ter um preço geral mais barato. Porque vamos ser honestos aqui, cara, tinha jersey de R$1.200 a R$2.000. R$2.000 numa jersey, cara. Pô, Cara, pô, se você tiver um pouquinho de boa vontade, se bobear, você pega esses R$2.000 aí e você compra as 3 jerseys, entendeu? Oficial, com um pouquinho um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de labuta aí na internet. Então, assim, não acho que a jersey tinha que estar lá a 150, não tô dizendo isso. Cara, um precinho que se tornasse mais viável você ir lá e comprar uma jersey. E você ter outras opções, né? Inclusive, hoje eu estou trajando uma aqui, ó, uma camisa do São Paulo Game do ano passado, que eu comprei na Esporte América em novembro. Esperei passar o evento, aí tava no Rio a trabalho, dei um pulo lá na Esporte América, tava lá na ponta de estoque. Mesmo assim, a R$90. Pô, você não podia ter umas camisetinhas a R$90, a R$70? Umas coisinhas simples, branquinha, logo São Paulo Game ali, a 40, 50. Eu acho que podia ter esse cuidado um pouco melhor. Eu entendo que existe uma necessidade estratégica de fazer um posicionamento para ser um evento para um ticket médio mais caro. Isso aí eu entendo do ponto de vista estratégico. Mas acho que esse ano a mão estava um pouquinho pesada mais para lá. Entendeu? Gostei do negócio da luzinha no braço, né? A pulseirinha com a luz piscando. Mas uma curiosidade que eu queria contar aqui para fechar minha fala sobre o evento. Eu estava sentado lá do lado onde foi feito o mosaico. Eu fui parte do mosaico. Só que ninguém deu informação nenhuma de que era um mosaico. Então, sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei e eu vi a sacolinha, eu falei assim,
Puxa, que bom, botaram um saco de lixo aqui embaixo para você botar o seu próprio lixo e jogar fora. Achei maneiro, senti uma coisa meio Japão na Copa, entendeu? E fui achando que era isso. Ninguém falou sobre mosaico. Quando chegou na hora do mosaico, é que todo mundo meio que... então é para levantar? Aí a gente levantou, mas literalmente, pessoal, era um saco de lixo. Pô. Era um saco de lixo. Entendeu? Na minha sessão, tinha uma responsável da organização que ela começou a ver o pessoal já usar para descartar coisa que estava comendo, o pacotinho do hot dog e tal, e aí ela começou a passar de fila em fila para avisar. Galera, é parte do mosaico. Eu não estava presente lá na arquibancada na hora do mosaico, estava voltando do banheiro, eu perdi este momento. Mas se ela não passa avisando, inclusive o pessoal em volta estava discutindo justamente se era mosaico ou saco de lixo. Por quê? Na nossa sessão inteira era a parte do amarelo do mosaico. A gente não conseguia ver que do outro lado tinha azul, tinha branco, tinha vermelho. A gente só olhava em volta e parecia amarelo. E do jeito que estava coladinho ali, realmente parecia Na verdade, não parecia, né? O mosaico foi formado por sacos de lixo. Aquilo são sacos de lixo que juntos formam a imagem. Né? Mas se ela não avisa, a gente ia ficar na dúvida mesmo. Inclusive, acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer o mosaico, depois que acabar a parte do mosaico, amigão, bota seu lixo aqui no saco, quando você sair, você joga fora. Acho, inclusive, digno, civilizado, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu levantei o meu mosaico, já tinha lixo dentro do meu mosaico. Então, agora não vou tirar o lixo daqui de dentro, vou levantar assim mesmo e pronto. Mas achei que faltou esse carinhozinho, entendeu? Eu acho que ano passado estava com um pouco mais de carinho em relação ao torcedor. Um último exemplo. Nos bares ali onde a gente fez o tailgate, tinha aquele... Esqueci o nome em português, né? O coaster. O negocinho pra você botar o copo em cima. Papelãozinho. Tinha um da Budweiser, maneiríssimo, que era uma bola de futebol, tal, não sei o quê. Eu tava esperando, né? Qual será que vai ser o desse ano? Não tinha nada. O que mais tinha lá era aquela cerveja marota fazendo o seu merchan, provavelmente proibido, do lado de fora do estádio, dando chopp de graça pra galera, sacou? Chopp de graça. No ano passado eles também deram. E, sinceramente, era o que eu esperava da NFL. Esse tipo de carinho é o que eu esperava que teve dessa outra marca de cerveja aí. Que os promotores vinham, e aí, gente, animado pro jogo? Pô, vamos tomar uma cerveja ali. Toma aqui o copo, não sei o quê, vamos lá. Quando você chegava pra tomar cerveja, não, pega aí, pega mais uma, pô, pega duas logo, pega três, pô, pega o seu amigo ali, vai lá. Era uma coisa mais acolhedora, entendeu? Então eu senti um pouco de falta disso. Mas fora isso, jogão. Ano passado, eu já não fui em ativação, já não é um programa que me pega, geralmente tem fila, vai chutar o field goal, uma fila dando volta. Eu não costumo fazer parte desse tipo de processo, então não senti essa diferença. A diferença que eu senti na pele, ano passado eu simplesmente não consegui comprar cerveja. Porque cada amigo que estava próximo, que saía e voltava com uma cerveja, eu marcava mais ou menos os 40 a 45 minutos. O nosso Oli, inclusive, encarou uma dessa no ano passado. Então não me dispus a perder 40 minutos de jogo, ou contando intervalo, o que fosse, para poder hidratar a minha garganta. Esse ano, tranquilo, organizado, filinha tranquila, quiosques, né, com vendedor de isopor no meio do corredor, então você não precisava pegar a fila do bar principal para comprar, guichê de pagamento da ficha separado da entrega, melhorou muito a organização nesse sentido. Como eu te falei, a questão da organização das ativações me pega menos, então eu já achei uma organização muito melhor nesse sentido. Uma falha, ano passado entrei com o meu carregador portátil, meu powerbank, sem o menor estresse. Este ano estavam barrando, e só avisaram que estavam barrando na porta, ainda disseram que eles divulgaram no dia anterior, que foi uma recomendação da polícia. Cara, qual o sentido de um evento para o outro, o evento igual, você decidir barrar um objeto específico? Enfim, achei mal informado, mas às vezes fui eu que não vi, mas mesmo assim, 24 horas, hoje ninguém anda mais sem um powerbank. E aí, tava aleatório também, a gente foi barrado, teve gente que não foi. Mas isso é muito pouco perto do sucesso que foi o evento como um todo, sem o estresse que a gente teve do ano passado, que foi realmente a primeira experiência da NFL no Brasil, então naturalmente teriam mais falhas. Eu achei o estádio mais vazio. A gente estava até discutindo no grupo alguns posts considerando o estádio mais frio. Eu achei também, mas aí pode ser uma percepção do setor. Às vezes o meu setor estava mais frio, o do pessoal que estava achando que não estava diferente. Eu achei mais frio no geral, porque eu acho que
Packers e Eagles, juntando as duas torcidas, somam mais torcedores até do que Chiefs e Chargers. E quem tá indo sem time, quem não torce para nenhum dos dois, tende a se envolver menos, vibrar menos com o que está acontecendo em campo. Então achei mais frio nesse sentido e achei mais vazio. No outro setor, no setor leste, em frente ao que a gente estava, tinham fileiras quase cheias de cadeira branca, cadeira desocupada. Aí pode ser porque o cara arrombado fica assistindo em pé, na pontinha da escada, atrapalhando quem está sentado atrás? Pode. Mas pode ser a agência de viagem que compra antecipado, vende para lucrar em cima e não conseguiu vender todos. Pode ser cambista que teve o azar de, por conta do sistema do Coentro, de prender o ingresso ao CPF, não ter conseguido repassar a quantidade que ele adquiriu, às vezes em CPF de outras pessoas, mas eu achei mais vazio, mas isso tudo no olho. Por quê? Porque nos dados da organização foram 400, 400 pagantes a mais. No estádio eu achei que estava. E, apesar do que foi informado por jornalistas tuiteiros ou tuiteiros metidos a jornalistas, de que a Taylor Swift viria, Magal, vou te dar a razão nessa, porque você cantou essa pedra há muito mais tempo do que os tuiteiros que até o dia estavam falando que ela veio e ela não veio mesmo, né? Gente, vou repetir o argumento que causou furor no TikTok, que atraiu hate pra cima da minha pessoa. Não vale a pena gastar R$2.000 para ver alguém de relance. Eu, se fosse um jogo de beisebol, tá? Que é um esporte que eu absolutamente detesto, não tenho a menor vontade de assistir. Se fosse um jogo de beisebol e viesse alguém que eu tenho muita vontade de ver ao vivo, eu não iria comprar o ingresso do jogo. Eu iria para São Paulo e eu iria descobrir em qual hotel eles estão. Eu ia lá para a porta do hotel. Ou eu ia para a porta do estádio. Ver se na entrada ou na saída eu pegava ali. Mas eu não ia pagar o ingresso para ir para o estádio. Entendeu? Pô, esse era o meu ponto, sempre foi o meu ponto. E dito e feito foi o que aconteceu. Agora, claramente essa informação foi truncada, Tips. Porque o Corinthians fez uma camisa, né, para Tay-Tay. Então, alguma fonte minimamente confiável deu ela vai vir sim. Eu não acho, tudo bem que uma camisa pro Corinthians é nada, né, mas eu não acho que os caras iam fazer uma camisa para ela de orelha, né? Não pelo custo da camisa, mas pela situação desconfortável de, fizer uma camisa, a mulher não veio, entendeu? Não acho que ela viria. Ela passeia de jatinho, mas não é tão. Mas se você não tem certeza, não fala que veio. Você tá mexendo com o sentimento de uma galera. Não que alguém ia decidir pro estádio, não, porque esse tipo de post veio em cima da hora do jogo já. Ninguém vai mudar. Mas você muda, de repente, a expectativa da pessoa em assistir o jogo no YouTube em casa, de acompanhar isso, entendeu? Então, cara, é muito feio, né? É muito feio dar uma pernada dessa pra pegar like, que é óbvio, né? Que é aquela parada assim pra engajar e, no fundo, no final das contas, ser mentira. Eu acho muito feio. Deixa eu dar um alô pra galera antes da gente falar do campo, que também foi a parte boa, porque estamos só na dupla de 2 tiras aqui hoje, eu vou me perdendo, né? Hoje às vezes fica complicado. Arthur deu Papadex, esse é da família NFL, etc, esse é de casa. Isaac Ribeiro na história, esse estava sumido, passou pra deixar o like, vai voltar pra escola. Isso são horas, lá tem fuso horário, né? Tá bom. E o trabalho urge, isso aí, depois ele vai ouvir, obrigado. Pablo Bira, Rodrigo Felício, bora Bills, o Rodrigo Felício hoje chegou feliz. Engraçado, né? Quando o Bills toma tunda, o Rodrigo não aparece, mas no dia que tira onda, ele vem aqui mandar o seu salve. Um abraço para ele, também representante do nosso NFL de Certa Diretoria. Vinícius, sempre marcando a sua presença, Anderson Brown e glorioso Andrew Zanforlin e Júlio César Marcondes também. Pegando a gente ao vivo. Pode pegar, tá? A gente gosta. Começou o jogo. Cara, que doideira, hein? O meninão Justin Herbert veio com sangue. Todo aquele papinho do de Harbaugh. Querendo fazer no Hall da Fama. Falando bem, alçando ele ao mais alto nível de quarterbacks, a mais alta prateleira de quarterbacks. Eu acho que foi um dos melhores jogos do Justin Herbert no geral, assim. Correndo, lançando, protegendo, mudando proteção e tudo. E o Kansas City Chiefs teve, verdade seja dita, uma atuação magistral do Mahomes. Você pode colocar na carreira dele inteira. Se não pegar um top 10, pega próximo, porque ele fez chover. Só que sozinho complica. Faltou ajuda, o Xavier Wolf machucou, trombando o Travis Kelce logo no início, o Rashee Rice já estava suspenso, e o Hollywood Brown não é o cara para ser a válvula de escape como o wide receiver 1 desse ataque. Então, jogo corrido não existiu praticamente. A gente não viu nem Pacheco, nem... Quem que é o segundo? É o Hunt? Que tá lá. A gente não viu
corrida efetiva também. E mesmo assim eles se mantiveram vivos até o final, com chance até o Justin Herbert ir para aquele slide maravilhoso, garantir a sua vitória em Itaquera. Do jogo em si, eu fiquei surpreso. Eu estava, do jeito que estou aqui na live, trajado de Justin Herbert, torcendo pelo Chargers, e me surpreendi com uma atuação melhor do Chargers que eu esperava e do Chiefs pior do que eu esperava. Você também? Eu também, Ticas. E, óbvio, né, assim, como eu joguei na defesa, eu acabo tendo um pouco mais de atenção ao que as defesas estavam fazendo, né? E me espantou especialmente no último lance, mas ao longo do jogo, de uma maneira geral, alguns erros muito bobos de pessoas muito experientes na defesa do Chiefs, principalmente na linha defensiva. Algumas jogadas de corrida do Justin Herbert foram possíveis porque teve erro na DL dos Chiefs. E a cereja do bolo foi o erro nessa última jogada do slide, da corrida do slide do Herbert. Porque essa jogada foi a jogada crucial da partida. Essa jogada era a jogada para o Chiefs segurar o Chargers e conseguir botar o Mahomes em campo a tempo de fazer uma daquelas campanhas de final de jogo meteóricas que o Mahomes faz com o pé nas costas. E aí qual que foi o detalhe? Numa situação como essa, qual que era a única coisa que não podia acontecer? A única coisa que não podia acontecer era você deixar eles ganharem o first down. Numa situação como essa, o básico, assim, o standard do negócio são os DEs fazerem o contain. Ou seja, os DEs abrem por fora para impedir a corrida pelas laterais. Por quê? Porque ainda que a jogada seja uma corrida, ela vai ser uma corrida pelo meio. E aí no meio você tem mais gente, o meio ele é naturalmente mais congestionado. Então, quando chegou nessa jogada, eu já pensei assim, eu falei, cara, a defesa vai fazer um contain e ou o Herbert faz um passe, ou dificilmente ele vai tentar uma corrida pelo meio. Ele precisava ganhar o first down ali para poder fechar o jogo. E aí me espantou que ninguém mais nem ninguém menos que o senhor Chris Jones, ao invés de entrar por fora, ele preferiu arriscar. Eu não acho que ele errou a jogada, mas eu acho que ele preferiu arriscar e entrou por dentro. Quando ele entrou por dentro, automaticamente você abre o gap de fora. No que ele abriu o gap de fora, foi exatamente por onde o Herbert correu. E numa situação como essa, às vezes, a distância que o DE fica do QB é tão grande que mesmo que o DE seja mais rápido que o QB, não dá tempo suficiente do cara mudar de direção, fazer a perseguição e conseguir derrubar o cara rápido. Que foi exatamente o que aconteceu. O Chris Jones entrou errado, ele entrou pelo gap B, ou tentou, né? Vou dizer que ele errou. Mas ao invés de vir pelo gap C e conter a corrida por fora, ele veio pelo gap B, forçou o Herbert para fora e o Herbert correu muito, muito. E essa jogada eu consegui ver de uma posição muito boa, que inclusive fica a dica aí pro nosso amigo ouvinte. O que eu fiz esse ano? No ano passado a gente ficou lá no campo até o final, né? Até a gente literalmente ser expulso da arquibancada. Esse ano o que eu fiz? Quando chegou nos 4 minutos finais, eu saí de onde eu estava na arquibancada e fui lá para aquela área aberta que tem atrás do field goal. E falei, vou assistir os últimos 2 minutos, os últimos 4 minutos daqui. Se chegar no 2 minutes warning e não tiver mais como virar o jogo, eu já vou pro metrô para eu poder não passar o perrengue que foi ano passado naquela volta, né? Todo mundo voltou ao mesmo tempo. Então eu estava exatamente atrás do field goal ali nessa jogada. E aí deu para ver direitinho ele vindo pelo gap B e deixando o gap C aberto. Então achei que foi vacilo. Foi vacilo nesse ponto, entendeu? Mas não foi uma vitória por sorte dos Chargers, né? Foi uma vitória absolutamente merecida. E sim, achei o Herbert muito maduro, assim, tranquilo, focado. Não achei ele perdendo a cabeça, mesmo quando ele precisava fazer um scramble, sair ali do pocket. Não achei ele perdido nem desesperado, achei ele consciente, achei ele sabendo o que estava fazendo. Então gostei bastante, assim, de repente até o Harbaugh estava certo, né, Ticas? Talvez não 100%, mas mais certo do que a chacota que a gente fez dele. Alguém comentou aqui, quem que foi? Foi o Vinícius. O Vinícius, ele é dos nossos, né? Apesar de que você me desmentiu. Eu falei que a gente não fica falando de tatiqueza aqui, você veio com gap A, gap B, advertência no RH, depois a gente conversa. O Vinícius vem assim também, ele fala, ó, a OL dos Chiefs é ruim, a DL é superestimado, o Chris Jones hoje não é mais o DT top 5 que ele já foi. E, né, tem toda a história, mas hoje não é mais. E o Karl Aftis não é um edge top. Ele fala isso, mas antes ele falou assim, e o que faltava ao Justin Herbert era uma mulher pra mandar nele. Realmente o meninão Herbert está amando, parece que é celebridade, mas a gente que é velho,
a gente ouve falar dessas celebridades aí que a gente não conhece, né? Deve ser celebridade de TikTok, de Instagram, dessa galera aí. Então, tá amando e realmente o menino veio invocado. O Justin Herbert brilhou, gostei muito. E, pra não falar que a gente não fala de Tati Case, de vamos dar um amor pros gordolas, porque depois que o Rashawn Slater foi declarado fora da temporada depois de renovar, pegaram o Joe Alto e inverteram de lado e ele foi a proteção do Justin Herbert. E ele jogou bola demais. Não sei se no decorrer da temporada ele vai se manter neste nível, mas a proteção dele foi maravilhosa. Joe Alto realmente ele tinha um hypezinho dos assistidores de tape aí. Antes do draft, ele foi a primeira escolha do Chargers no ano passado, e agora invertido ele deu conta do recado. Então, amor pro Gordola. Foi muito bom assistir essa vitória do Chargers em loco. Eu falei que quem não torce pra nenhum dos dois às vezes não se envolve. Eu me envolvi. Tudo bem que eu já tava um pouco turbinado, nosso tailgate maravilhoso. Cara, que tailgate, viu? Muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que colou com a gente no boteco aos arredores de Itaquera. Inclusive, um abraço pra galera do boteco, eles não devem ouvir o NFL, etc., mas a gente deixa um abraço, porque pelo segundo ano consecutivo fomos muito bem tratados lá pela Camila e família no boteco do tailgate. Fizemos amizade até com os inimigos. A galera da Jovem Chiefs tem uma torcida agora organizada, hein? Torcida organizada Jovem Chiefs. A galera, muito 10, muito gente boa. A gente começou a gente já tava mais pelado que pra cá, né? Começamos a encarnar e a galera levou super na boa. Tiramos foto junto, trocamos as bandeiras. Foi maravilhoso. Essa galera que, inclusive, saiu nos posts oficiais do Chiefs pós-viagem ao Brasil. Então tem várias fotos deles lá com a bandeirão, com o bandeirão dentro do estádio. E então um abraço para essa galera que compartilhou o nosso tailgate no mesmo botequinho aos arredores de Itaquera. Agora, como eu já estava mais animado, eu falei que o pessoal que não torce para nenhum dos dois não se envolveu e eu me envolvi. Tá? Se não é a Patrícia, eu tinha caçado uma briga lá, porque cada first down era dedinho na cara da torcida do Chiefs de um lado, dedinho na cara da torcida do Chiefs do outro, mas saí ileso. Foi muito bom torcer pro meninão Justin Herbert ao vivo numa noite dessa, né? Eram uns azarões, ninguém acreditava, e eles foram lá e foi uma vitória maiúscula do Los Angeles Chargers. Eu também tava cheio de marronista em volta de mim ali onde eu tava sentado. Não arrumei briga com ninguém, eu sou um cara mais pacífico. E assim, a gente vai falar dos outros jogos mais pra frente, né, Ticas? Mas quem que poderia imaginar que com essa derrota do Kansas City Chiefs a gente teria um cenário que a gente tem hoje de ser o único time da NFC West que perdeu. Que perdeu, exatamente. E assim, que maluquice que foi esse jogo, né, cara? Não só a vitória dos Chargers, mas o final da semana da NFL, como é que ficou a situação, né? Não significa nada, mas hoje é dia de emoção de primeira semana. Isso, e lá na frente isso pode até fazer alguma diferença, né? A conferir. E já estão ventilando aí. O nosso Rafael Viana chegou aqui perguntando se o Wally foi de Miami. Se o Wally foi de Miami Dolphins, né? Hip Wally. Não. O Wally tá só se recuperando, semana que vem ele volta. E já estão falando aí que o Tyreek Hill pode querer voltar para casa. Renegocia o contrato, baixa a pedida. Por quê? Rashee Rice mais 5 jogos fora. Xavier Wolf com esse ombro aí parece que também vai demorar a voltar. Vai precisar de reforço. Vamos ver o que eles vão trabalhar. Mas tá com carinha de fim de feira, não tá? O Leôncio já não tá no alto também do seu jogo. O Travis Kelce tá com arranque de balsa, que eu acho que assim, a gente vê na TV, a gente imagina. Mas quando a gente vê ao vivo, que a gente vê que o arranque de balsa é complicado, tá? Até engatar a terceira ali e acionar a turbina, você vê que a primeira e a segunda já tá cercado. Então, Ele tá naquela fase Gronk últimos anos. Você só serve pra botar ele na endzone. Pois é. Chegou na endzone ali, aí você faz os slants nele ali, né, as rotinhas pra dentro, ele se vira bem. Agora, aquelas salvadas de campanha que ele dava antes, não consegue mais. Não tá rolando não. Tá com carinha de fim de feira. Tá? Como é pra reagir emocionado, eu acho que é fim de feira. Vamos lembrar que nos nossos prognósticos eu falei que o Broncos vai levar a divisão. Vamos ver se no final se comprova. Tá? Mandar um abraço para Arthur Fraser, chegou aqui. Quanto tempo, garoto? A galera de terça tá voltando, né? A galera de segunda que não vinha. A gente voltou pra terça, a galera voltou junto. Um abraço pro Arthurzão. Fabiano Bispo, o homem mais encontrado em São Paulo na semana do SP Game. Vai alguém no aeroporto, encontra o Fabiano Bispo. Eu fui almoçar na Liberdade, encontrei Fabiano Bispo. A galera foi pro avião. Você foi pro avião. Quem estava lá? Fabiano Bispo. Voltamos juntos, inclusive, do aeroporto.
Esse homem tava. Matheus Garbossi, esse aí, cara, eu não sei qual que é o esquema. Eu perguntei no NFL de diretoria, ele não me respondeu. Mas o homem tava ali, ó, colado com os caras, tá? Dando mãozinha pro Mahomes, dando mãozinha pro Justin Herbert. Depois eu quero saber do nosso George McLaughlin qual que é esse canal, pra ano que vem a gente tentar ele também. E o nosso Lucão, ele mandou uma boa, tá? Galera tá entrando, tá mandando comentário, não tá deixando like, porque a gente esquece também de pedir. Faz favor, dá o like aí, manda pro amigo, aquele papo todo que a gente não gosta de ficar falando. Mas se você fizer, ajuda o NFL, etc. Tá? Deixa o like. E ele se despede, porque em Portugal já são 11h40 e vai ouvir depois no Spotify. Obrigadão, Lucão. Valeu por ter marcado a sua presença aqui. Boa noite pra você. Muito importante, Júlio César Marcondes pergunta: para ser membro do grupo, eu vou por onde? No inscrever-se? Alguém me fala aí, por favor. apoia.se/NFL, etc. Tudo junto. Faixa Patrick Mahomes. Quando cadastrar a forma de pagamento, vai no Instagram ou vem aqui no... Não, é melhor no Instagram porque é direct, né? Porque ninguém vê. Manda o seu número, automaticamente você entra no glorioso NFL de Diretoria, o grupo de NFL melhor frequentado da podosfera nacional. Isso aí é garantido, tá? Isso aí a gente garante. Falando da nossa galera, colou junto no tailgate, muita gente bacana, muita gente legal. Na quinta-feira, pro kickoff, tivemos o nosso NFL etc. Fest, Kickoff 2025, Kickoff Fest 2025, o nosso encontro de apoiadores, mais uma vez, muito maravilhoso. Muito obrigado também todo mundo que compareceu. Foi um prazer dar um abraço em todos, inclusive mandar o especial pro Carlito, que a gente não conhecia, que foi no do Kickoff, e o Telzito, nosso mascote, finalmente conhecemos, demos um abraço. O nosso caçula da NFL etc. Diretoria, que joga o Fantasy, tem alguns papos lá que ele não participa, porque também não dá, né? Mas estava lá no nosso tailgate também. Ele que é jovem, mas não é Chiefs, estava lá no tailgate com a gente. Um prazerzaço conhecer a galera, e mais a galera de sempre que a gente já conhecia, que compareceu para nos dar aquele forte abraço. Então, na quinta-feira, estivemos em um bar em algum lugar de São Paulo para assistir Philadelphia Eagles 24-20 Dallas Cowboys, que começou com uma cusparada do Jalen Carter, que só depois a gente foi ver que teve uma cusparada também. Não foi uma cusparada. A do Prescott foi só uma cuspidinha. A cusparada mesmo foi a do Jalen Carter. Hoje saiu o resultado, multa de $57 mil, e como ele não participou do jogo, praticamente, né, entrou no campo só para cuspir o Dak Prescott, a NFL considerou que um jogo de suspensão já foi cumprido, já que ele foi ejetado imediato. Então, semana que vem ele já pode voltar contra o Chiefs. Tá de bom tamanho, ou você acha que, como retaliação ao que o Dak Prescott fez, ou pune os dois ou não pune ninguém? Exatamente isso. O que me espanta é que eu entendo no jogo o árbitro não vê. Né? Como é que o árbitro vai saber que o cara deu um curso novo? Até teria. Se tivesse boa vontade, teria jeito de saber, mas ok. Agora, depois que acabou o jogo, sendo que minutos depois do jogo, esse vídeo do Dak Prescott cuspindo já estava rolando direto aí nas internets, como é que a NFL chega e aí pune só um cara e não pune o outro? Aí o que você acaba fazendo é incentivando o outro. Você incentiva. E o pior foi o seguinte, o Dak Prescott fez no puro trash talk. Foi início do jogo, não tinha tido snap nenhum ali, estava realmente começando o jogo. A troco de que você vai lá, mete uma cuspidinha no chão na cara do maluco e ainda sai com carinha de sou espertão. E pior, né? Faz essa carinha sabendo que tem uma OL pra proteger ele, né? Que eu quero ver ele ficar frente a frente com o Carter sem ninguém protegendo e fazer a mesma coisa. Então, além de tudo, é frouxo. Né? Mas é o cinturinha, né, Ticas? Não dá pra esperar muito. Desculpa, mas você tá equivocado nessa, Magal. Se você faz um trash talk ao ponto do cara, que é um dos melhores caras da defesa da DL do time adversário, perder a cabeça e ser ejetado, você tem a obrigação de fazer. Você tem que olhar na cara dele, cuspir no chão, na logo do time dele, pra ele ser expulso, e não importa se tem um L pra proteger. Cara, mas você fala aí, trash talk. Falar. Mas ele cuspir, falou... não, pô. Mas ele não cuspiu no Jalen Carter, ele cuspiu no chão. Ele cuspiu no chão. Então, nessa aí eu tô com cinturinha. E com certeza o jogo só foi próximo. Claro que o Eagles ainda ganhou. Mas o jogo só foi próximo no placar do jeito que foi, uma posse 24-20, porque o jogo do corrido do Cowboys estava entrando. E o Jalen Carter fez muita falta nessa linha, eu tenho certeza. Então, eu acho que se tá aí nessa de ficar mexendo com o psicológico do cara, até o cara perder a linha e ser ejetado, tá mais que certo o nosso cinturinho. Mas eu acho que tem que ser falando, não pode ser cuspindo. Mas agora, tem dois detalhes importantes. Primeiro, não adiantou porra nenhuma, porque o
Dallas perdeu. É a instituição falida. E segundo, eu acho que ele tá. O Cinturinha tá esquecendo que ele vai jogar de novo, né? Acho que ele esqueceu esse detalhe. Eu só espero que o Carter seja um cara paciente. Que ele espere o momento. Porque se ele esperar o momento e for paciente, ele vai dar uma das porradas mais gostosas da vida dele no Cinturinha, que já é propenso a se lesionar, né? Então, aguardemos aí as próximas cenas dessa novela. A.J. Brown, uma recepção para, sei lá, 8 jardas. Fudeu meu fantasy. Tristeza do fantasy. Daqui a pouco vai estar lendo o livro. Para mim, esse jogo, apesar do resultado ter dado o favorito, depois de 1h15 de delay, que fez até uma galera debandar lá do boteco para não perder o metrô, tá perdoado. Ninguém merece esperar 1h15 pro jogo voltar no final do terceiro quarto. Tudo bem. Não ficamos ofendidos com a galera. Inclusive você também, Magal. Partiu no Weather Delay. Eu tava morto. Mas tudo bem, a amizade continua assim mesmo. Agora, o Dallas, principalmente pensando que é a estreia de um head coach, pra mim, teve uma operação até melhor do que eu esperava. O head coach não teve aquele momento, o Brian Schottenheimer, de você ver aquele olho arregalado, a dúvida no que chamar, qual decisão tomar, administração de relógio. Eu achei que para uma primeira, ainda mais nesse holofote de audiência, que é o Dallas Cowboys, num kickoff de temporada, eu achei que o Schottenheimer foi bem na medida do possível, eu achei que a distância entre os times pode não ser tão grande quanto a gente imagina, e do lado do Eagles eu acho que aquela ressaquinha do Super Bowl rolou. É claro que conseguiu dominar, conseguiu manter a vantagem, mas o meu palpite da ressaquinha do Super Bowl ainda tá de pé. Eu acho que esse ano não leva o bi não, tá? O Vinícius disse que o Jalen Carter lembrou perdeu a linha porque tem que avacalhar mesmo. Tipo o que o zagueiro Rodrigo fazia antigamente. Lembra? Rodrigo do Vasco? Dava dedada nos atacantes rivais. Aí eu já acho que é um pouco demais. O cuspir no chão depois do trash talk, ele tá uma distância de você dar um cutuco na parte íntima do atacante adversário, né? Tem uma diferença aí. Fernando Pedrotti também marcando a sua presença. Que semana, amigos. Que semana, Pedrotti, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, do Telzito. Sempre um prazer poder abraçá-los pessoalmente, além do que nos abraçamos semanalmente aqui no NFL Etc. e também lá no NFL Etc. Diretoria. Diego Vidal aí, ó, demorou, prometeu presença, demorou, mas chegou, porque só viu agora. Um abraço para você, Diegão, também, direto de Portugal. Tá no mesmo fuso horário do nosso Lucão, que estava aqui mais cedo. Não tem jeito, a gente falou dos dois em que estivemos juntos em São Paulo. A gente tem que falar do principal jogo da temporada. Como disse você mesmo, Magal, o principal jogo da temporada, mesmo contando as 17 semanas, vai ser um dos principais jogos. No final, Buffalo Bills 41-40 Baltimore Ravens, depois de estar ganhando 40-25. Num Sunday Night Football para coroar um domingão de estreia de temporada da NFL. Maravilhoso também. Óbvio que para mim, como torcedor do Ravens, o resultado não foi o melhor, mas é o que eu disse no grupo. Ao mesmo tempo, para um torcedor do Ravens, infelizmente, esse resultado não surpreende. Por quê? Eu vi uma estatística, agora não vou lembrar o número exatamente, mas eu acho que durante a gestão toda do Harbaugh, ele já perdeu 17 lideranças de mais de 10 pontos no último quarto. Então, não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que a gente vê eles começarem a errar a estratégia, a errar a administração de relógio, justamente o que eu estava elogiando do Brian Schottenheimer, e perder uma liderança que parecia garantida. Uma pontinha de salto alto pode ter rolado? Pode. Não vou nem falar do fumble do Derrick Henry, não, porque eu acho que foi mais mérito da defesa de achar aquela bola no tackle perfeito ali e conseguir tirar a bola da posse do Henry. Mas um saltinho alto ali de que ia resolver a qualquer momento, 2 posses de frente, e o Zay Flowers já estava dando tchauzinho para a torcida. No final, levou ferro. Até a torcida do Bills já tinha abandonado, até a Bills Mafia. Mas não surpreende, e eu ainda não concordava com o nosso Rushing, que estava aqui mais cedo, com um lema que ele tem já desde que ele entrou no NFL de diretoria. Eu achava absurdo. E depois dessa noite eu acho que não é tão absurdo mais. Me faz pensar. Será que o Lamar tem condição de ganhar um Super Bowl jogando pro John Harbaugh? Eu tô começando a concordar com o Rushing que essa realidade está cada vez mais difícil. Olha, eu não acho que é pra tanto não, Tics. Eu acho que isso é mais trauma de vocês aí, porque realmente é uma coisa difícil de você gerenciar, você ter um time tão dominante não vou nem dizer no primeiro quarto, nos primeiros 3 quartos do jogo, absolutamente dominante. A defesa do Bills não estava conseguindo parar o jogo corrido. Então não é só que o Derrick Henry estava correndo, porque ele é o Derrick Henry, ele corre bem. Eles estavam correndo
com muita facilidade. A ponto de, eu não acho que essa crítica seja justificada, tá? Não acho que foi o caso, mas do pessoal reclamar de, não teve uma certa displicência na corrida do Henry que ele sofreu o fumble. Não acho, não. Acho forte esse argumento. Não acho que teve displicência, não. Quando você fala que é displicência, você tira o mérito do defensor, que foi perfeito. Assim. Aquele ali é o teco, livro-texto para forçar fumble. É capacete na bola. E aí, desculpa, amigo, você pode ser o cara mais forte do universo. Dificilmente você vai conseguir manter uma bola oval no seu controle se um cara quase tão pesado quanto você vem correndo e dá uma capacetada na bola. Não tem como, é muito difícil. Então, eu acho que tem um mérito da defesa. E principalmente da resiliência da defesa, alô LinkedIn, da resiliência da defesa de não desistir do jogo. E aquela coisa que a gente fala sempre, né, Tigres? O momentum do jogo é uma coisa que tem que estar no gerenciamento. Você tem que gerenciar o momentum do jogo. Então tem situações onde você precisa, sim, dar uma esfriada no time que está começando a engatar demais. E eu acho que pode ter tido ali um erro nesse gerenciamento. Não acho que é o ponto de dizer, não vai ganhar um Super Bowl com o Harbaugh. Não acho que é por aí. Não acho que é por aí. Foi o primeiro jogo da temporada e vamos ser muito sinceros aqui, né? mesmo considerando que a gente está falando de atletas profissionais. Cara, quem em sã consciência, vendo os 3 primeiros quartos, achou que uma virada ali era possível? Cara, nem a estatística achou, cara. Era 0,01%, né? Tava dando 99,9% de chance de vitória pro Ravens. Ninguém achou que ia ter uma virada. Ninguém achou. Então, é natural que o time do Ravens também achasse isso. E, infelizmente, quando você está muito seguro e você toma um primeiro choque, um primeiro susto, às vezes você se desestabiliza a ponto de não conseguir se recuperar mais. Que eu acho que foi o que aconteceu ali com o Ravens. Não é o fumble a defesa do Ravens se desestabilizou de um jeito que não conseguiu mais fazer a pressão que estava fazendo em cima dos Bills ao longo do jogo inteiro. Então, as duas coisas na minha leitura aconteceram. A defesa dos Bills apareceu muito forte. O Josh Allen apareceu ainda mais forte do que ele já estava, porque ele estava confiante, estava fazendo jogadas, ele não estava voando, né? Ele não estava viajando. Mas eu acho que o Ravens deu uma sentida no momento que o Bills foi muito inteligente de conseguir capitalizar. E claro, a campanha do Josh Allen, essa campanha da vitória, cara, ela é irretocável. Ela é irretocável. Ele conseguiu uns passes ali, brincadeira. E óbvio, uma coisa que a galera também não gosta de comentar. Mesmo os grandes campeões, mesmo os bem-sucedidos, também precisam contar com um pouco de sorte. E teve 2 ou 3 jogadas onde você contou com sorte. Aquele TD mesmo, um dos primeiros TDs, que foi um passe inclusive muito maneiro, foi um passe desviado, cara. Foi desviado e caiu no colo do jogador dos Bills que estava atrás. Poderia ter caído no colo do jogador dos Ravens. E ia acabar o momento ali da retomada dos Bills. Então também teve um componente de sorte ali, que a gente precisa considerar. E que eu não acho que eu não acho que é vergonha para ninguém. Eu ganhei porque eu me esforcei, porque eu corri atrás e eu dei um pouco de sorte. Em alguns momentos cruciais, eu dei sorte. Ainda assim, Ticas, não acho que é pra... Quer dizer, hoje a gente tem que emocionar, né? Acabou o Ravens, não vai nem pro playoff. Mas sendo sincero, cara... Eu acho que não, porque a gente não pega o Bills toda semana. E com uma diferença de 40-25, não vai ser todo quarterback que vai ter a condição de comandar 3 campanhas, porque depois que eles erram a conversão para 2 pontos, eles ainda têm que marchar de novo para posicionar o kicker, Matt Prater, direto do sofá da NSS, da aposentadoria, 42 anos de idade, para fazer o... Tudo bem que o chute era próximo, né? E o Kyle Hamilton, mesmo assim, quase interceptou, quase conseguiu bloquear. Ele ficou a poucos centímetros de conseguir desviar essa bola e a bola não entrar. Eu concordo com isso tudo. Se fizer o que o ataque fez, os 40 pontos, não vai ser igual o Bengals do ano passado que fazia 40 e tomava 45. Vai acontecer no máximo mais uma vez a temporada inteira e vai ganhar o resto. Ok. Mas o histórico do John Harbaugh tá começando a pesar. Que é essa questão de entregar as lideranças, de errar na estratégia, de não conseguir. Como que, com tudo que se correu e se lançou o jogo inteiro, quando você precisa de um first down para queimar o relógio e sair com a vantagem, você não consegue o first down. E aí você tem que devolver a bola e você dá mais uma chance do
adversário pontuar e virar o jogo. Então acho que isso é uma falha que realmente não é só acaso. Pelo histórico recente, isso precisa ser resolvido, e é onde eu já começo a pensar se o John Harbaugh realmente é o cara. Hoje ele é o técnico mais longevo da liga. Se for demitido, amanhã tem fila para contratar. Mas talvez esteja chegando esse momento de procurar novos ares, né? Infelizmente. Inclusive, se quiser vir lá para Nova York, eu recebo de braços abertos. Vou lá do aeroporto com plaquinha e tudo. Você tá aceitando, né? E o nosso Arthurito tá lembrando aqui do Lamar empurrando um torcedor do Bills. Obviamente, é um ato de legítima defesa, tá? Apesar do que está insinuando o torcedor do Bengals, Arthur Del Papadex, num ato de legítima defesa, depois dele agredir o DeAndre Hopkins na comemoração do touchdown e tentar agredir o Lamar simplesmente deu um empurrão no meio dos peitos do torcedor, que agora saiu a notícia que está banido, não só do estádio do Bills, como de todos os outros estádios da NFL, porque um torcedor que está ali na beiradinha não pode tentar agredir, mesmo que ele, sem equipamento e o jogador todo equipado, ele não pode dar um pedala no jogador adversário comemorando o touchdown. Então, você não pode usar o direito, né, ou a vantagem que você tem de estar tão perto do jogador para fazer um negócio desse. Aí ele vem falar que se fosse o Mahomes, estava todo mundo comentando. Do mesmo jeito que está comentando o Lamar. O torcedor procurou e achou, e aí o jogador tem o direito de se defender. Acho que a gente só não comentaria se fosse o Joe Burrow, porque aí, como ele é Enzo, ele ia chamar o pai dele e a mãe dele para defender. Pois é. Então vamos ver. A semana 2 já pega o Cleveland Browns, já dá uma ajudada. Alguma consideração também sobre o último episódio do Hard Knocks Buffalo Bills? Porque o Bills mostrou exatamente aquilo que a gente esperava da pré-temporada. Um ataque que o Josh Allen faz milagre, mesmo com um monte de boneco cinza lá. Keon Coleman fazendo milagre. Nem lembro, o Khalil Shakir fazendo milagre. E ele carregando esse time mesmo nas costas. E uma defesa que ainda precisa se acertar, né? Porque a defesa não estava achando o ataque do Ravens aí nos 3 primeiros quartos. Sobre o Hard Knocks final, alguma consideração? Não, achei que ficou a mesma baunilha do resto do Hard Knocks, nada demais. Fica a dica aí, de repente a galera do Hard Knocks trocar uma ideia com a galera da Netflix que fez o documentário do Jerry Jones pra dar uma animada, né? Uma pena, esse Hard Knocks ele foi o pior. Ainda teve uns momentinhos ali do pessoal sendo dispensado e voltando pro time de treino. O que foi dispensado, Casey Rogers, OL, dispensado. Ele sabia que não ia voltar, levando a bolinha pros veteranos assinarem, pra ele guardar de recordação. Teve aqueles momentinhos ali, mas realmente o pior Hard Knocks da história, que entregou menos, no geral, de personagem, de narrativa, sem dúvida, esse foi o que entregou menos. Seu sobrinho Arthur Del Papadex está te acusando aqui de ter mudado de opinião, ser um Maria vai com as outras. Você quer réplica? Não, eu só falei com ele que realmente eu reassisti o quarterback e eu achei o Burrow menos Enzo. Mas foi como eu falei com ele ficou menos Enzo de uma nota 10 para um 9,5 Enzo. Ele não foi para uma nota 7 a ponto de eu começar a respeitar ele. Muito bem, aí é problema para resolver em casa, gente. Não vai ficar lavando roupa suja aqui no NFL, etc. não. O Vinícius lembrou que ano passado tomou uma virada de Gardner Minshew, mas aí também, né, você vê um Raiders com um Gardner Minshew, aí você fala, tá de boa, tá controlado, e aí tomou a virada, mas eu acho que é muito mais falta de concentração mesmo. Eu não vi esse jogo, eu tava no Rock in Rio esse dia, mas me pareceu mais falta de concentração do que erro de estratégia, de chamada para tomar essa virada de Gardner Minshew, né? E o Pedrotti lembra também que eles conseguiram chutar o field goal no final do segundo quarto, no final do primeiro tempo, com uma bola que foi declarada fora a recepção no estouro do relógio. Eles voltaram um segundo, eles conseguiram. E teve um erro de extra point do nosso kicker também. Então, a gente vai juntando as pecinhas, realmente dá a sensação de que não precisa desesperar. É só esse histórico que deixa a gente mais saturado, né? Vamos falar do outro jogo bom? Não, esse não foi bom não, tá? Agora é o do Colts agora. Esse vai falar que foi o esperado. Mas estão falando que em Nova York já estão considerando que o Russell Wilson vai ter mais um. A gente estava apostando aí Jackson Dart titular semana 9 ou 10. Parece que agora já tem campanha para mandar o Russell Wilson pro banco e dar a chance pro seu novo meninão, porque realmente a bolinha que o Russell Wilson jogou nesse Commanders 21, 6 New York Giants foi de chorar, né, Magal? Sem dúvida. Mas não é ainda não, tá? Deixa eu avisar a galera aí de uma vez.
Tá? O próximo jogo nosso é simplesmente contra o Cowboys, no domingo. A gente precisa desse jogo. Por quê? Porque a gente precisa desse jogo para carimbar que o Russell Wilson não tem condição. Mas ele vai ser retirado desse jogo? Não. Vai ter Jackson Dart ainda? Não. Por quê? Porque tá todo mundo esquecendo do alívio cômico do Jameis Winston. Então o que eu acho que vai acontecer é o Russell Wilson joga o jogo do Cowboys. Eu acho que vai ser uma sapecada daquelas. Alô, Anderson Brown. Fica sempre lembrando daquele 40-10. Eu tô imaginando algo por aí, tá? Pode sentar com a sua pipoquinha que deve ser alguma coisa nessa linha. Só que as próximas 2 semanas depois disso, Ticas, é Chiefs e Chargers. E eu acho que Chiefs e Chargers vão ser jogos com o Jameis Winston começando. Para quê? Para chegar na quinta semana, início de outubro, a gente pega um Saints com o Jackson Dart. Aí sim. Aí o garoto começa um jogo mais light, depois do time já tá 0-4, já ter dado aquela queimada no Russell Wilson, já ter dado aquela queimada no Jameis Winston também. É o que eu tô prevendo. Tá? Dito isso, sim, foi um jogo horroroso do Giants, né? Não tem nem o que dizer. Eu acho que o que se esperava que ia ser bom não foi bom, né? Que foi a defesa. Eu acho que a defesa estava muito claudicante, fazendo leitura errada, muito pouca pressão. E o que a gente já sabia que não ia ser bom, não foi bom mesmo, né? A gente esperava ver muito Abdul Carter e a gente viu mais Brian Burns, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu gostei um bocado, e se você não viu, veja, é o meu querido Scatibble. Cara, o tesão que esse homem tem para jogar é uma coisa que há muito tempo não se viu. Há muito tempo não se viu. Se você parar para olhar as jogadas que esse homem fez, cara, ele tá com tesão de jogar. Essa vontade que ele tá é o que mais me anima. Me anima mesmo, assim. Tanto quando ele tá bloqueando, e aí vou te falar uma jogada que quem viu o jogo talvez vai lembrar. Teve uma jogada que o Scatibble fez o bloqueio e foi um passe no Malik Nabers. Passe médio ali, umas 12, 15 jardas. O Scatibble faz a proteção de passe aqui onde foi a jogada. É um passe de umas 12, 15 jardas. O Malik Nabers faz a recepção. Quem que é a primeira pessoa que está do lado do Malik Nabers para comemorar? O Scatibble. O cara veio lá de trás, lá do pocket, até aqui para comemorar com o Malik Nabers. E aí, é o que eu já te falei, inclusive, ano passado sobre o Malik Nabers. Que começou a jogar no Giants, começou as coisas não andar, ficou putinho na sideline. Nabers, aprende com o Scatibble. O cara tava no mesmo jogo que você, tava perdendo, tava tão frustrado quanto você. Você faz uma recepção, não interessa quanto tá o placar. O cara vai lá do seu lado para comemorar. Por quê? Porque ele sabe que eu fiz o bloqueio pro nosso QB ter tempo de refazer o passe e você recebeu o passe. Então vamos comemorar, pô. Vamos lá. Essa energia que eu quero. Eu espero que o Scatibble colhe com o Malik Nabers, que eles fiquem parça, para o Scatibble passar essa energia para o Malik Nabers, que o Malik Nabers já estava. Primeiro jogo da temporada, já estava putinho na sideline. Você está jogando contra o Commanders, filho. Você achou que ia acontecer o quê? Você ia fazer um jogo parelho? Você não ia fazer um jogo parelho. Então, tô chateado pelas coisas que eu já sabia que eu ia ser ruim mesmo, mas eu tô muito animado com o Scatibble. É o tipo de energia que eu quero no vestiário dos Giants. E aí, semana 5, nós vamos ter Jackson Dart aí, o time começa a engrenar. O Vinícius disse que o Nabers estava putaço na sideline, mas aí será que a revolta não é justamente porque de Russell Wilson não dá para esperar nada e não dá para você ficar protegendo seu calouro, que você trocou para draftar lá no alto, e tem que ver esse cara jogar? Será que não pode ser realmente essa questão tipo assim, cara, a gente tá aqui com uma carreira que é relativamente curta, cada jogo importa para um próximo contrato, cada jogo é um a menos que você vai ter a oportunidade de jogar na sua carreira, e a gente tá vendo o Russell Wilson ficar perdido, tentando enxergar em cima da OL sem conseguir, e dando aqueles spins infinitos que ele dá para um lado, dá para o outro, não acha, joga a bola fora, ou aceita o sec. Então realmente eu entendo nesse caso, eu acho que não é só um cara que é muito bom e o wide receiver é diva, não é só divando. Eu acho que realmente ele pode ter uma frustração aí relacionada ao fato de, cara, por que não dar a chance pro Jackson Dart, que pelo menos na pré-temporada mostrou que merece essa chance. Pode oferecer mais do que o Russell Wilson já nesse finzinho de carreira melancólico aí. Mas para mim esse é o ponto. É exatamente para não queimar o Dart de início. Porque você imagina você estrear na NFL pegando Commanders, Cowboys, Chiefs e Chargers na sequência. Aí é de fuder, entendeu? Eu faria a mesma coisa. Vamos queimar os velhos primeiro.
deixa o garoto entrar mais tranquilo no jogo contra o Saints. O time já vai estar 0-4, então ninguém vai estar esperando mais muita coisa mesmo. E aí daí pra frente você anima. Pra mim, fica do outro lado da bola. Talvez a insegurança do meu take, que eu achei que o Jayden Daniels ia ter o famoso sophomore slump, aquela lombada do segundo ano, aquela regressão do segundo ano, e o moleque jogou bola. Ele fez uns 2 passes ali com aquele azeite na bola, aquele lançamento rápido que você vê que a bola sai igual um míssil mesmo, que eu fiquei de cara. E o Jacoby Cricket-Merritt, que é realmente um dos melhores nomes da liga, também jogou bola e é um calouro pra gente ficar de olho, porque pode render alguma coisinha lá em Washington. Leandro Aleixo chegou mandando seu Go Bills, não devia ter lido, né, mas tudo bem. Obrigado pela presença mesmo. E o Léo Schiavi, outro que estava sumido nas lives de segunda, voltamos pra terça, ele também apareceu. Ou será que ele estava sumido desde que ele se despediu de Sam Darnold? Ele já chegou, dado início à era do macartismo, ele que é Minnesota fanático, já tá todo animado com seu novo meninão também. Em breve falaremos desse Monday Night Football, porque antes temos que falar de Indianapolis Colts 33, 8 Miami Dolphins. E o placar parece que foi mais próximo do que foi, realmente um baile. O Tua, provavelmente o pior Tua que a gente viu jogando saudável, e olha que estava protegido, alguém comentou lá no... Acho que foi no NFL de diretoria. Acho que ele estava bem protegido e mesmo assim não arrumou nada. Parecia que tinha batido a cabeça mesmo sem ter. E o meninão Daniel Jones comandou simplesmente um jogo de 7 campanhas e 7 pontuações. Peyton Manning não conseguiu isso no Colts. Andrew Luck não conseguiu isso no Colts. Mas Daniel Jones conseguiu isso no Colts. Quem diria, Magal? Cara, simplesmente os Colts vieram... Eu fiquei assustado com essa estatística. 11 derrotas seguidas no jogo de abertura da temporada. 11 derrotas seguidas. Muito absurdo. E o Daniel Jones, cara, jogou super bem. Uma coisa que eu não estava lembrando, Ticas, e que é verdade, é a questão do Shane Steichen, né, cara? Talvez essa combinação seja melhor pro Daniel Jones do que a combinação que o Daniel Jones tinha lá no Giants, entendeu? O próprio Jalen Hurts se beneficiou disso. Então, achei que foi um jogaço do Daniel Jones. Sempre gostei dele, brincadeiras à parte. Não acho que vai ser assim, nossa, vai brigar pro playoff, nem nada disso não. Mas acho que ele vai ter uma carreira mais digna do que ele tinha lá. E aí, não querendo voltar na pauta anterior, mas eu acho que o Daniel Jones indo tão bem assim, logo na primeira semana no outro time, reforça uma narrativa lá pro Giants de aonde é que está o problema. Quando você começa eliminando as causas, né? Será que a causa é A, a causa B, a causa C? Cada hora você está eliminando as causas, né? O Saquon tá velho e não aguenta mais. Não, a gente já viu que não é isso. O Daniel Jones não serve para ser QB, ele é ruim. A gente já viu que não é isso. O denominador comum que permanece é a duplinha Show e Daboll. E olha que eu sou grande defensor do Daboll. Mas está ficando cada vez mais evidente aonde é que está o problema, né? Mas fico muito feliz pelo Daniel Jones, de verdade, assim. Espero que ele consiga fazer uma boa carreira lá nos Colts, até porque o time do Colts também precisa, né? E na divisão deles, não é difícil você dar uma brincada gostosa. O Vinícius fala que o Daniel Jones parecia o Josh Allen, que heresia que eu falei agora. Cara, nem é, porque Calma. Não, essa comparação era muito comum. Quando ele foi draftado, primeiro round também com a pick número 6, assim que o Daboll assumiu, foi assim que o Daboll assumiu, não foi? Ou foi no técnico anterior? Agora eu não lembro. Mas quando o Daboll foi para Nova York, já era o Daniel Jones de quarterback. E a comparação que se fazia, até de porte, tamanho, peso, era justamente com o Josh Allen. E a esperança era de que o Daboll, que até então era o OC do Sean McDermott no Bills, fizesse com o Daniel Jones o que ele fez com o Josh Allen. Não deu. Quem sabe o Shane Steichen agora não faz o que ele fez com o Jalen Hurts, quando ele era coordenador do Eagles. E que o Schoen, que era GM lá, conseguisse fazer um trabalho minimamente decente também no Giants, né? Mas não, só faz com o sanduíche. Eu achei que ele era só assistente lá. Eu achei que ele era assistente do Brandon Beane. Mas enfim, era pra ter aprendido, né? Era pra chegar melhor. Henrique Rocha aí, ó. Todo feliz com o seu Arizona Cardinals. Quem diria, hein? Não, se bem contra o Saints, né? Vamos aguardar, calma. Daqui a pouco a gente fala que tem um lance inusitado sobre esse jogo. Guilherme Farias também marcando sua presença, chegando na área. E pra falar do outro lado do Miami, eu vou até lembrar aqui o comentário do nosso Diegão Vidal.
Ele chegou a tempo de deixar um salve, mas queria mesmo ver o Wally. O que o Wally tinha pra falar do Dolphins. Depois da derrota pro meninão, ex-meninão do Magal, não é o meninão. Mas também vai ter tanta derrota do Dolphins aí pela frente que não vai faltar oportunidade do Wally falar. É isso aí, Diegão. O Miami, a gente já imaginou que seria também essa carinha de fim de feira, mas, cara, que atuação medonha. Parece que realmente o Mike McDaniel não é mais respeitado até pelos próprios jogadores. Porque quando é uma coisa que vem de fora pra dentro, você percebe os caras ainda esforçando, na entrevista o cara defendendo. Agora parece que os caras entregaram mesmo. E o próprio Mike McDaniel na entrevista pós-jogo parece que ele também entregou, né? Aquela coisa que a gente sempre falou aqui desde o início dele lá no Miami. O nerdola, o meme, o hype é maneiro quando tá ganhando. Quando tá perdendo, fica bobo, fica feio. Parece que ele tá sendo desrespeitado pelos próprios caras. O Miami trouxe de novidade o quê? Ele fazia esses jogos aí muito atrás e muito perdido na época do inverno. Agora não, agora começou a temporada, ainda tá quente e eles estão fazendo esse negócio de não ver cor da bola. Eu acho que o Mike McDaniel não chega no final da temporada. Parece que realmente é fim da linha, perdeu o vestiário, perdeu a confiança da gerência lá, vai embora o Mike McDaniel. Uma pena, porque é uma figura muito interessante para ter na NFL, mas também não dá para ter tanta pena porque não tá fazendo por onde merecer. Mike McDaniel cai antes da temporada acabar e ano que vem é Dolphins no rebuild. E fico preocupado, né? Porque parece que o nerdola tá numa fase assim meio... deprê. Sei lá, parece que ele individualmente não tá legal não, sacou? Não é só como técnico. É preocupante. Perdeu o viço, como você diz. Tá sem viço o Mike McDaniel. Flávio Venâncio, nosso Lelinho, um dos organizadores também dos nossos encontros por São Paulo, a quem a gente agradece demais todo o suporte, a ajuda, a venda das passagens para quem foi, né? Lelinho sempre nosso braço direito no NFL Etc. Diretoria. Um beijo para ele, como sempre também, marcando a sua presença aqui, mandando o seu alô. O outro jogo da tarde de domingo que foi muito interessante, apesar do resultado não ter sido o que eu esperava, mas o jogo que foi o melhor aí do primeiro horário foi Steelers 34-32 New York Jets no MetLife Stadium. Então o Aaron Rodgers teve a sua vingancinha, saiu todo se achando na entrevista coletiva, falou que foi um prazer, uma honra ter vencido todo mundo que tem alguma relação com o New York Jets. Deu pra ver em duas chegadas do... Nossa, como chama o DL deles, que é bom pra caramba, que tem um irmão que também joga? Cara. What? Não, é o Wilkins. Cara, agora eu lembrei. Vou pegar. Que tem ele e o irmão, que o irmão é linebacker e ele é o DL, que pegou duas vezes, mas pegou o Rodgers com vontade, cara. Pegou assim. Dava pra ver que os caras estavam invocados. Mas no final, o Steelers com um chute de 60 jardas do Chris Boswell, um dos melhores da liga hoje, um dos melhores kickers, bateu o Jets por 34-32. Tem uma declaração muito boa do Justin Fields, né? Falando de todas as contratações que o Steelers fez essa off-season, cheio de hall da fama, gastando os tubos de dinheiro, e o Jets, mesmo em rebuild, com o quarterback estreando, com o head coach estreando, ainda fez 32 pontos nessa defesa do Steelers. Um jogo que não é muito a cara do Steelers, né? Nem ele fazer 34 pontos, 4 touchdowns sem interceptação, não tinha um quarterback do Steelers que fazia, desde o Big Ben em 2020. E tomar 32 pontos, já que a defesa é o ponto forte do time. Mesmo assim, tomou 32 pontos do Justin Fields. O que você achou do jogo e o que a gente pode esperar desses dois times aí pro decorrer da temporada? Eu acho que essa boa fase do Aaron Rodgers é fogo de palha. Eu acho que isso tem prazo para acabar. Vinícius lembrou Quinnen Williams. Eu tava falando Hakim, mas é bem lembrado, Vinícius. Obrigado. Eu acho que tem prazo de validade isso aí. Isso só comprova como que, de fato, a gasolina do motor do Rodgers é o ranço. O que move ele é o ranço. Foi só falar que ia jogar contra o Jets e a carinha dele, assim. Você pensa, um cara já na posição dele na carreira, né? Já, primeira oportunidade que tem, achei ótimo derrotar todo mundo do Jets. Achei assim, bobo, sabe? Achei infantiloide. Mas é o maluco, né? É o ayahuasca, não tem jeito. Mas ganhou, pode, Magal. Ganhou jogando bem, 4 passos para touchdown, conseguiu achar seus recebedores, e que Metcalf jogou muito. Aí eu acho que assim, o ranço que eu não aguento é quando só tá tomando tunda
e vai terça-feira no Pat McAfee e fica tirando ondinha. A culpa é dos outros, é isso, aquilo. Quando ganha e faz por onde, aí pelo menos a marra tá justificada. Agora é o famoso quero ver manter. Quero ver manter, só isso. Ganhar dos Jets, beleza. E vamos lembrar, ganhou dos Jets por 2 pontos. Não ganhou dos Jets por 2 posses. Um Jets com Justin Fields. Então assim, calma, tá? Calma também. Ganhou, mas também não é pra isso tudo também não, tá? Vamos dar uma segurada também. Eu acho que esse hypezinho aí é só aquele primeiro momento nos Steelers. Tudo bem, eu sou suspeito, eu deveria me declarar fora desse processo, mas hoje é dia de reação exagerada. Então não fiquem felizes aí, torcida Steelers, porque esse vestiário, para poder explodir, é uma faísquinha só que precisa. Começar a mandar mal, começar a ter dificuldade, vamos ver esse tanto de ego aí. O Jalen Ramsey tava dando chilique, arrumando briga em campo. Calma, tá? Não vai muito nesse hype do Aaron Rodgers não, que a chance de acabar mal é grande. E do lado do Jets foi exatamente aquilo que eu imaginei que seria. Jogo corrido entrando, Breece Hall parecia outro cara comparado com o ano passado, Justin Fields correu, lançou, ele foi funcional, foi muito funcional nesse ataque, um ataque desenhado pro estilo dele. Então eu acho que o Jets realmente não vai brilhar, não vai fazer grandes coisas, não vai bater de frente com os maiores cachorros aí da AFC, mas vai dar trabalho. Então o Jets deu trabalho pro Steelers e vai dar mais trabalho por aí também. E o Steelers, eu só falo isso. Toma cuidado, gente. Não empolga muito não, porque o Aaron Rodgers é perigoso, tá? Não tô cabisbaixo não. O João tá falando que eu tô abatido e cabisbaixo. Não tô não, tá? Já me recuperei. Tá? Já tô feliz aqui de poder azucrinar as torcidas adversárias depois que eu falei mal do meu próprio time. Monday Night Football. Homenagem ao nosso Léo Schiavo, ao nosso Washington Ferreira. Minnesota Vikings 27-24 Chicago Bears. Um jogo que começou bem, depois ficou ruim e terminou muito bem. O final, o último quarto foi muito legal. O Bears teve chance também até o final de tentar recuperar essa posse de bola, mas no final o Vikings conseguiu manter a vantagem mínima de 27-24. Aí, o J.J. McCarthy, uma grata surpresa, porque começou um terceiro quarto com uma pick six e mesmo assim, no último quarto, na hora do vamos ver, ele lançou para 2 TDs e correu para um terceiro. Então, confiança, deu para ver o Kevin O'Connell super empolgado e valorizando o seu quarterback. E eu acho que é um certo alívio também de que ele fez a escolha certa em dispensar o Sam Darnold para ficar com, não é calouro, mas foi a estreia, já que ano passado ele passou inteiro machucado, né, Magal? Ah, sem dúvida. Deu aquele alíviozinho nele, não precisa ter a menor dúvida que deu. Agora, da mesma forma como a gente falou no caso do Steelers, também não acho que esse Bears é para isso tudo, não. Eu gostei bem mais da atuação do Caleb Williams, achei ele mais maduro, mais centrado, mais dono do jogo ali, principalmente nessas fases boas ali no início e no final do jogo. Ele estava encarando corrida, batendo em defensor, então gostei da postura geral dele. Ainda assim, é um time bastante limitado e não adianta, né, como algumas pessoas vieram repercutir ontem e hoje, não adianta vir botar isso tudo na conta do Cairo também, né? Aí só por causa de um punch que deveria ter passado da endzone e não passou, aí acabou o jogo. Não é, né, filho? Vamos segurar. O que eu achei errado aí não foi o chute dele. Achei errado a tomada de decisão. Porque a questão ali, Ticas, não era a distância do chute. A questão ali era economizar tempo. Então ele poderia ter, ao invés de tentar chutar para fora da endzone, chutar para fora na lateral do campo. Porque economizaria tempo. Esse era o ponto, era economizar tempo, entendeu? E aí o próprio técnico foi lá e falou que não, a ordem foi para chutar para fora da endzone. Eu concordo, mas eu acho que a galera, por ele ser brazuca, o pachequismo ataca a galera fica muito doidinha quando tem crítica ao Cairão. O cara tá com 12 anos de carreira. Ele joga no Soldier Field, que é um estádio aberto. É difícil mesmo. É difícil você manter esse nível aí por tanto tempo. Já é uma carreira super vitoriosa. Kicker titular aí ficou 12 anos, a gente tá vendo. Daqui a pouco a gente vai falar do 49ers. Cara, é todo mérito. Mas quando ele erra um de 50 e não consegue fazer a bola atravessar a endzone, tem o direito da galera dar uma cornetada também. O torcedor do Bears ficou bravo. Com razão, não dá pra tirar a razão do torcedor do Bears, não. Mas não tira o mérito do Cairão como um kicker confiável como um todo. Mas nesse jogo específico foram 2 erros que muito provavelmente fizeram diferença no placar final. E
É do jogo também. Não, eu também acho. Eu não estou eximindo o Cairo aqui de culpa. O que eu acho que você não pode é determinar a causa da derrota para um punch que deveria ter sido mais longo e não foi. Não foi só isso. Não foi só isso. Teve todo esse período É do jogo. kickoff, né? Era a volta do jogo que ele chuta é kickoff, né? Não era punch. Não, mas eu tô falando no final do jogo. Na hora de devolver a bola para os Vikings, a ideia era você devolver a bola, mas ter tempo de parar a campanha e ainda conseguir voltar para campo. Eles não conseguirem. Era o kickoff depois do touchdown do Caleb Williams. Isso, exatamente, entendeu? Que aí o objetivo era guardar relógio, não era tanta distância. Né? Até porque não estava tão difícil também, as defesas estavam jogando bem. Não estava tão difícil parar o ataque, entendeu? Mas enfim, meu ponto só é não achar que uma coisa que foi multifatorial foi causada por um elemento só. Né? Não foi. Nosso Léo Schiave faz uma promessa aqui que eu vou trazer pública para quem não tá assistindo a live, tá? Se mantém essa compostura, o Minnesota Vikings, e ganha do Falcons no Sunday Night, ele entra no NFL, etc., trajetoria e fica a promessa. Não tá registrado, tá? Acabou, apito final, ajoelhou pra vitória o Minnesota Vikings com o DJ McCarthy. Já pode entrar na apoia, já me manda seu número que você vai ser incluído automaticamente. Tá? Mas não precisa esperar pra incluir também não. Dá pra incluir antes e torcer junto, ou contra, ou a favor. Faz parte, mas tô torcendo já sou Vaicão. O Rodrigo Justo, nosso Jutes também, manda aquele abraço, tá editando o podcast, mas depois ele ouve inteiro. Um beijão também o nosso eterno Jutes da NFL, etc., diretoria. Cara, muito legal ver o JJ McCarthy também muito empolgado, Kevin O'Connell muito feliz, e esse otimismo aí pro lado de Minnesota com a expectativa de ter tomado uma decisão correta. É claro que foi só o primeiro jogo, é claro que o ataque do Bears deixou de ser funcional do nada no último período, foi quando começou a funcionar de novo. Já não dava mais tempo de correr atrás, e mesmo assim ainda teve um rugbyzinho no final que ameaçou um touchdown de virada aí. Mas aí a gente sabe que é mais difícil. Vamos ver o que esperar. É claro, a operação como um todo do Chicago Bears com Ben Johnson já é melhor do que a gente via com o Matt Eberflus. Quanto a isso, não há dúvidas. O Caleb Williams, como o Magal falou, mais seguro, mais solto ao mesmo tempo, arriscando mais e sendo um cara mais próximo do que ele foi como prospecto, quando ele veio com a first pick do ano passado. Mas um jogo só também é só para reagir emocionado. Vamos deixar esse pau quebrar mais vezes pra gente poder cornetar ou não. Vamos ver se o Minnesota do nosso Léo Schiave vai dar trabalho também a conferir. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário aqui. Não perdi, estamos em dia. Magal, com os outros jogos da rodada, agora roletão turbo. Escolhe um e comenta, vai. Vou pegar o primeiro aqui. Tampa Bay e Atlanta Falcons. Eu acho que o jogo foi um pouco decepcionante. Eu esperava um pouco mais do Tampa Bay, apesar da vitória. Não achei que era pra ter tomado esse sufoco todo do Falcons, não. E só ganhou porque o Cu deu mole e errou o field goal, que era pra pelo menos forçar a prorrogação. E não era muito longo, não. Acho que era pra menos de 50, hein? Mas, sendo muito honesto, não é de hoje que o Cu dá uma tremida, né? Nos momentos-chave ali, ele treme. Alô, Wallace, estamos juntos aqui na quinta série. No momento-chave, o Cu dá uma tremida. Ele não consegue segurar. Inclusive, parece que o Falcons também já tá testando uma galerinha aí hoje pra ver se mantém o cu ou se solta o cu. Cara, a defesa do Falcons pareceu melhor. Tá? O Penix jogou legal, não brilhou, mas conseguiu acionar bastante Kyle Pitts. Kyle Pitts parece que tem mais uma esperança aí, né? Deve ser o 8º ano seguido, principalmente a galera que joga Fantasy, que vê o Kyle Pitts em campo e fala assim, será que esse ano vai? E pelo menos nesse primeiro jogo ele produziu um pouquinho legal. A defesa do Falcons parece que melhorou. O Tampa Bay tem um calouro lá que é difícil de falar o nome, né? O Mbuka. Também, essa eu vou deixar passar porque só lendo, né? Mas o cara comeu a bola, já que o Chris Godwin ainda não voltou da lesão. Aquela operação Tampa Bay que a gente está acostumado, defesa forte, o ataque com o Baker Mayfield também bem funcional, foi o suficiente para bater o Falcons por 23-20. Mas eu acho que o torcedor do Falcons pode ficar um pouquinho animado, porque parece que a defesa melhorou do ano passado para eles. Cara, eu vou puxar o que eu comentei lá em cima. A gente tá falando de kickers, o Cu também tá a perigo. O Cu tá a perigo lá em Atlanta. O que foi dispensado mesmo foi o Jake Moody, né? Acabou que o 49ers conseguiu uma campanha da vitória para bater o Seahawks por 17-13 num jogo sofrível, mas assim,
Esse eu acho que não é só por ser uma pelada e os ataques vindo para a primeira semana ainda meio claudicantes, não. É porque de um lado você tem o Mike McDonald, head coach, fazendo a especialidade dele, que é uma defesa em Seattle, e o Robert Saleh voltou como coordenador defensivo do 49ers, estava lá todo pimpão, comemorando. O Schenner até recuperou um pouco do viço que a gente estava falando ali. O Schenner rindo, pulando, comemorando com o Robert Saleh, porque voltou aquele tempo áureo ali de coordenador defensivo, vibrante na sideline e fazendo a defesa dele jogar muita bola. Então o Brock Purdy conseguiu achar também num passe pro Tyrant 3 do 49ers, que eu nem lembro o nome, para garantir a vitória para 17-13, por quê? O próprio Purdy machucou o ombro e o dedão. Não tem ainda expectativa de volta, não sabe se ele joga semana 2, pode ser que a gente veja Mac Jones titular em São Francisco. O Kittle saiu do jogo no meio e já tá na IR, pelo menos 4 jogos fora, porque deslocou, distendeu a corda do presunto, o famoso hamstring. O John Jennings, que não tava com a panturrilha santa, e a gente não sabe se é por conta de renegociação de contrato, também machucou o ombro. E ainda teve o Jake Moody perdendo field goal fácil. Aí sobrou pro Jake Moody dispensado na segunda, nessa terça-feira, e já contrataram o Ed Pinheiro. Lembra dele? Lá do Panthers? Ed Pinheiro está de volta, vai ser o titular na próxima rodada pro São Francisco. Você acompanhou esse jogo lamentável? Obviamente acompanhei, né? Não, saiu com a vitória, né? Isso é o mais importante. Mas a que custo? Já no primeiro jogo, Kittle fora, John Jennings. Isso é o SUS Francisco, né? Como diz o Anderson Brown. Não tem jeito. Um dos nomismos mais criativos aí que a gente ouviu recentemente é o SUS Francisco 49ers, mostrando mais uma vez o porquê da alcunha. Nosso Washington Ferreira também chegou aqui atrasado, mas para representar a torcida Jovem Chiefs, punhos cruzados. O nosso Washington, que não tem mais idade para isso, apesar dele se vestir como tal, foi lá e se infiltrou na torcida Jovem Chiefs, né? Um beijo para ele. Também presença constante nos nossos eventos do SP Games. Escolhe o próximo, Magal. Eu vou aqui de Los Angeles Rams e Houston Texans. Antes, deixa eu só falar aqui. Diga. Eu vi o pessoal cornetando muito o Sam Darnold, mas não achei que ele foi tão mal, não. Achou bastante o Jackson Smith indigno. É claro, teve um fumble feio batendo nas costas do OL, mas eu acho que pro que o Seattle esperava do Sam Darnold, eu não achei que ele foi tão mal, não, tá? Desculpa. E não achei tão diferente do Geno Smith, por exemplo. A galera tava super aí defendendo, né? O próprio Lelinho chama dele de Gênio Smith, né? Não achei também o Sanda tão mal assim, não. Sobre o Rams e o Texans, eu achei... Me chateou um pouco, assim. A hype, acho que em cima do Rams era um pouco maior. E um jogo contra o Texans, né? Parecia que ia ser um 27-6, ia ser um 27-14, uma coisa um pouco mais pegada, né? Não só foi um jogo de pouca pontuação, mas o Rams também ganhou ali apertado, né? Se for considerar. Então, tudo bem que a defesa dos Texans apareceu mais do que a gente imaginava, pelo menos do que eu imaginava. Ainda assim, eu fiquei um pouco frustrado com o Rams. As duas, né? A do Rams também, a defesa jogou muito, tanto que virou pelada, né? O placar baixo é meio que o exemplo disso. Mas, pelo menos pro torcedor do Rams, fica a expectativa de que a dorzinha nas costas não vai atrapalhar o Matt Stafford, né? Aí teve um passe dele sem olhar que a galera tava zoando, que é porque ele não consegue virar, né? Que a coluna tá travada. Mas ficou fora um tempo também o Puka Nacua, tomou uma pancadaça na cara, né? Basicamente. Saiu sangrando, voltou, completou. Davante Adams fez recepções importantes. No final, garantindo a vitória 14-9. Eu acho que pode ser que o destaque dos dois times pro decorrer da temporada seja a defesa. Tanto do Texans quanto do Rams. Meu próximo vai ser aqui a sugestão do nosso Vinícius. A vitória culposa, é uma ótima definição, realmente, do Cincinnati Bengals para cima do Cleveland Browns, que também teve field goal perdido, que sacramentou esse placar. Bengals 17-16 Cleveland Browns. Cara, o Bengals é o primeiro time da história a produzir apenas 7 jardas de ataque no segundo tempo inteiro e mesmo assim sair vitorioso. Então, a gente fica falando que o Bengals começa devagar, colocou os titulares para jogar pré-temporada para começar melhor, e para ganhar desse Browns de 17-16, não dá para dizer que melhorou tanto assim não, né, Magal? Não melhorou. Mas,
ao contrário do que a gente tem falado de outros times, eu acho que ainda tem um pouco mais de esperança. Eu gostei mais do que eu vi e acho que tem um pouco mais de esperança em relação ao que pode fazer. Não acho que vai surpreender, mas eu confio no trabalho futuro que vai ser feito, entendeu? Confio mais do que de outros times, por exemplo. A grande preocupação era a defesa. E a defesa até que segurou. Tudo bem que tiveram 2 interceptações de Joe Flacco, que ele foi injustamente criticado, com 2 recebedores. Um foi o Jerry Jeudy, o outro eu não lembro. Tentando pererecar a bola e jogando ela pro alto, dando aquele balãozinho da peteca para ela ficar facinha pro jogador da defesa do Browns interceptar. Então, quero deixar bem claro aqui que o Joe Flacco é inocente, mas pelo menos a defesa do Bengals aproveitou as oportunidades que caíram no colo deles. Agora, o ataque do Browns também não é muito critério, então o Arthurito não precisa ficar muito animado. Essa defesa ainda precisa se mostrar, se provar no decorrer da temporada, nos próximos confrontos. Né? E fica o problema da OL, né? Desse jeito aí, acho que o Joe Burrow não chega nem no bye. Já que você não puxou, eu vou puxar, tá? Aquele hype, alguém comentou aqui, acho que foi o Vinícius também, no nosso chat mais cedo, que todos os campeões da off-season, todos os melhores da pré-temporada já baixaram o hype rapidinho, né? Inclusive o New England Patriots, que perdeu de 20-13 em casa pro Las Vegas Raiders, sob comando de Pete Carroll e Gene Smith. Então, assim, jogou melhor, obviamente, perdeu o Christian Gonzalez no meio do jogo, Drake May produziu um pouquinho, mas se não é suficiente para você bater um Las Vegas Raiders estreando o running back 1, estreando o quarterback, estreando o head coach novo, por mais que eles já sejam veteranos, não é para ficar muito animado com a temporada que vem por aí também não, né, Magal? Não dá pra se animar muito não. Quem pode se animar pra mim são os Raiders. Acho que foi uma ótima estreia. Você ganhar do Patriots, com todos os prós e contras aí desse Patriots 2025, eu acho que é um bom resultado pros Raiders. Ainda assim, acho que o Pete Carroll pode fazer um bom trabalho, não de curto prazo, tem que deixar o homem trabalhar, mas acho que de médio prazo ele pode fazer um trabalho para deixar o Raiders não um timaço, mas acho que deixar o Raiders ali num nívelzinho mediano, para dar uma alegria pro torcedor, pra brincar, para de repente aquela esperança ali na semana 11, sabe, de olhar os resultados e, de repente aqui dá para espremer um wildcard, quem sabe, entendeu? Gostei do Raiders. Alguém que assistiu esse jogo viu o Stephon Diggs em campo? Que eu, sinceramente, só no Red Zone ali, não vi não. Inclusive o Kendrick Bourne, que foi dispensado recentemente lá em New England, é o novo reforço do 49ers, tá? O pessoal vai caindo, eles vão só contratando. Eles vão no waiver, só o que tiver de free agent aí, vai sobrando, eles vão reforçando lá, machuca mais 2 no próximo domingo e vai rodando. Vai terminar o ano, São Francisco vai terminar o ano com um time completamente diferente do que começou, né? É igual quando você joga buraco. É aquela pessoa que sempre rouba a pilha. Em vez de comprar a carta, ela pega a pilha. Esse é o São Francisco. Pois é, mais um exemplo de que não há hype que resista a uma semana 1 de temporada regular, né? Josafá Falcão, um abraço pra ele, dando seu boa noite. Pode escolher seu próximo aí, Magal. Deixa eu ver. Eu vou te livrar, tá, Dicas? Eu vou pegar esse Jacksonville Jaguars e esse Carolina Panthers aqui. Meu Deus do céu. Esse jogo aqui, acho que talvez as duas principais coisas foram, primeiro, eu acho que o Jacksonville Jaguars não estava tão ruim quanto se esperava. Eu acho que as coisas melhoraram em relação ao off-season, né? E o Carolina Panthers, acho que a gente já podemos decretar o fim de Bryce Young. Hoje é reação exagerada, então pode. Fomos enganados no ano passado. Decretado. Depois que o Andy Dalton machucou, se bem que a gente já fez isso no ano passado também, a gente teve que reverter, né? Mas, desculpa, Andrew Zanfolin, um abraço pra você, mas está decretado que Bryce Young nos iludiu. Aquela reta final pós-acidente automobilístico do Andy Dalton foi só para nos iludir, porque o Bryce Young voltou aos velhos tempos de início de carreira do primeiro e do começo do segundo ano ali. Não achou ninguém, não achou nada, nem o Teitaroa Macmillan, que não quer se chamar de Tet Macmillan, conseguiu ajudar como opção no ataque do Panthers. Então, preocupante pro lado de Carolina e otimismo pro lado de Jacksonville Jaguars. Obviamente, Liam Cohen, como head coach novo, especializado em ataque, fez o ataque funcionar mais legalzinho ali. Uma movimentação interessante, que a gente esqueceu de comentar. Tank Bigsby
é o novo running back do Philadelphia Eagles, é isso mesmo. Pós primeira semana, em que ele ficou muito atrás do Travis Etienne em carregadas, em quantidade de snap disputado, em tudo, ele quase invisível aí nesse jogo contra o Panthers, já arrumou as malas e foi, se eu não me engano, por uma quinta e uma sexta escolha pro Philadelphia Eagles, reforçando aí o seu grupo de running backs. Interessante essa movimentação, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, o torcedor do Jacksonville, pelo menos começou a temporada aí tendo alguma alegria. O dono foi lá no vestiário, tava todo feliz, né? O Shad Khan tava lá, não, eu quero ver isso aí em janeiro, essa alegria toda, se vai se manter até lá, né? Faltam mais 16 rodadas, tá, gente? Calma. Homenagem ao nosso Josafá que pintou na área e ao nosso Vinícius que já cobrou. Tivemos um Green Bay Packers 27-3 Detroit Lions, um placar que também engana, porque foi um baile do Green Bay Packers, mesmo com Micah Parsons estreando, jogando snaps limitados, ele conseguiu um sec maravilhoso para cima do Jared Goff, e pode ser que o Lions também tenha voltado ao normal. Aquilo que a gente falou que não ia sentir tanta falta de Aaron Glenn coordenando a defesa e de Ben Johnson coordenando o ataque, pelo menos nesse primeiro jogo, parece que vai sentir sim. O Lions tem uma preocupação muito grande aí para se manter em alto nível, tanto numa NFC Norte, que é muito disputada, quanto numa NFC geral como conferência, que só tem briga de cachorro grande, né, Magal? Esse resultado eu acho problemático. Esse eu fiquei chateado pelo Detroit Lions. Eu acho que andou uns 2 passos para trás aí do que a gente vinha acompanhando de crescimento do time. Não sei não, cara. O jeito de jogar não tava a mesma coisa, não. E até o Dan Campbell, eu acho que ele sentiu também. Na coletiva dele, na fala dele com o time depois do jogo, ele tava meio sem viços. Já o Packers, que a gente considerava já como um dos candidatos, mas um degrau abaixo do topo da NFC, agora se candidata a ser um favorito junto de Philadelphia Eagles, junto do próprio Detroit Lions, que eu acredito que não vá manter esse desempenho tão abaixo da sua capacidade, do talento que ele tem no time, né? Mas esse primeiro jogo, obviamente, preocupa, é muito preocupante. Escolhe o seu próximo, vai. Eu vou pegar esse Denver Broncos, Tennessee Titans aqui. Aí, sinceramente, gente, vou continuar afirmando aqui. Bo Nix é um Jackson Dart. Não dá. Eu acho que você não pode ganhar de um Tennessee Titans do jeito que tá por uma posse. Entendeu? Uma posse gorda. Uma posse. Não pode ganhar por 8 pontos. Não. O Cam Ward não fez nada demais. O ataque dos Titans não fez nada demais. E a defesa não foi esse brilhantismo todo. Então, eu achei que o Broncos deveria ter tido um placar mais elástico para demonstrar que realmente está brigando, até como o Ticas disse aí, vem para as cabeças. Não sei não. Eu tiraria um pouco do pé desse acelerador aí em relação ao Broncos. E, cara, o Cam Ward, graças a Deus que o Giants não draftou ele. Né? Eu defendi o Cam Ward aqui na época do draft, ainda bem que essa o show aí acertou. Cara, eu acho que para uma estreia contra uma defesa dessa, do Broncos, que tende a ser uma das melhores da temporada, não foi tão mal. Ele teve altos e baixos, óbvio, teve jogadas burras, teve aquele famoso apavoro do calouro, né, que ele vê a janela fechando numa velocidade que ele não está acostumado e ele acaba tomando a opção errada. Mas ele teve ótimos passes também, principalmente pro Calvin Ridley. Eu gostei, no geral, assim, uma posse só. Eu achei que o Broncos ia amassar. Eu achei que ele não ia ver a cor da bola e que o Broncos só com a defesa ia macetar o Cam Ward. Pra ser uma estreia, até de postura também, né? A parte subjetiva que a gente ficou olhando o cara. Ele na sideline, ele trocando ideia com a OL, ele falando com o técnico. Eu achei que ficou de bom tamanho esse 20-12 aí. Dá pra ter um pouco de calma com o que ele vai render daqui pra frente. Como diz o Vinícius, bem, apesar dos pesares. Muita falta burra também da OL. Realmente, em algum momento, o Titans se animou com a chance de bater o Broncos. Mas aí no final não deu. Final Broncos 20-12 Tennessee Titans, né? O Bo Nix, eu senti um saltinho alto nele também, forçando as bolas sem necessidade. Não sei se eles chegarão contra o Titans estreando quarterback. Vai ser moleza, a gente vai tirar de letra. E acabou ficando relativamente apertado esse 20-12 aí. E a última pelada, essa pelada mesmo, tá? A última pelada da rodada, mas essa tem uma desculpa. Porque reportes da manhã de domingo deram conta que, durante a madrugada, Kyler Murray teve um problema sério de diarreia no hotel em que o Cardinals estava
hospedados. Então, se for colocar isso em consideração, acho que todo mundo que está ouvindo já teve um dia de problemas intestinais sérios, e aí realmente compromete, mesmo que o seu trabalho não seja tão físico quanto o do Kyler Murray, você sabe que o seu dia tende a ser literalmente uma merda. E ele foi lá e conseguiu, com uma possezinha só, e mesmo correndo risco até o final também, bateu o New Orleans Saints por 20-13. Eu acho que, do que a gente esperava também, pode ser que o Saints não seja tão ruim, tão saco de pancada, tão perder para todo mundo, pique 1 garantido. O meu prognóstico era 0-17. Eu ainda não larguei esse prognóstico, mas pode ser que faça mais jogo duro do que eu imaginei que vai fazer durante a temporada. Deixa só eu ganhar na semana 5, se for possível. É uma das poucas perspectivas de vitória que tem. Então, deixa eu deixar aí, né, Saints? Me ajuda aí. Mas, quem vai ser o seu QB na semana 5? É isso que eu quero saber. Jackson Dart. Entendi. Já cravei aqui, ó. É Russell Wilson semana 1 e 2, James Winston semana 3 e 4, Jackson Dart semana 5. Daí pra frente eu já não sei. Aí só Jesus. Mas sim, considerando que o nosso Labubu de Arizona teve um episódio aí de diarreia, de fato não dá pra achar que o cara vai chegar no outro dia e fazer um bom jogo. Ainda assim, fez o serviço. Saiu com a vitória, é o que importa. Ganhou os 3 pontos, né, Chics? Então, é isso. O resto, mas jogou feio, mas não segurou. Isso aí não interessa, amigo. Interessa que agora tá 1-0 e não 0-1. Em qual podcast você tem essa informação aí privilegiada, essa passada de pano pro desempenho pífio do quarterback? Quem vai trazer isso? Por conta dele estar com o kicker do Falcons frouxo. Então, fica aí o respeito ao nosso jogador de Call of Duty. Fechou o roletão, hein? 16 joguinhos pra conta. Tempo recorde, parabéns, viu, Magal? Fechamos antes de 1h40. Podemos olhar pra frente, porque semana que vem tem mais 16. Graças a Deus. Quinta-feira já tem jogo. Vamos falar um por um as nossas apostas no Palpite Cetra. Thursday Night Football com transmissão do Sport TV 2. Na verdade, tem até que conferir se é Sport TV ou se é GE TV. Washington Commanders contra Green Bay Packers, 9h15 da noite. Quem leva? Jogaço, tá? Eu acho que dá Commanders. Pra eu não dormir no sofá, eu vou de Green Bay Packers aí, favorecendo ainda mais favorecendo o favoritismo, gostou? Favorecendo ainda mais seu favoritismo contra um dos contenders aí da NFC. Eu acho que o Packers, jogando em casa, garante a vitória contra o Commanders de Jayden Daniels. Domingo, a partir das 2h, Cleveland Browns e Baltimore Ravens em Baltimore. Da Ravens, né? Isso aí não tem nem Não tem nem muito o que falar, né? Isso aí freguês antigo. Assim. Facilitou. Baltimore Ravens. No mesmo horário, Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals. Em tese tem que dar Bengals, né? Vamos ver o que o Enzo arruma. Eu vou de Jacksonville Jaguars. Tá sem clubismo, mas a julgar pelo desempenho da primeira semana, o ataque do Jacksonville é muito melhor que o ataque de Cleveland. E essa defesa do Bengals não vai segurar. Desculpa, Arthurito, um beijo pra você, tá? Mesmo horário, aí, Magal, New York Giants em Dallas contra o Cowboys. Gente, eu vou de Giants porque eu sou maluco, mas vai dar Cowboys. Desculpa, tá? Vou de Cowboys e o último jogo titular do Russell Wilson, ele vai pro banco no meio do terceiro período e não volta nunca mais a partir da semana 3, Jackson Dart titular. Chicago Bears contra Detroit Lions, como disse o nosso Vinícius aqui mais cedo, um jogo que já decide muita coisa dentro da própria divisão. Eu acho que vai dar Lions. Eu vou de Lions também. Eu ainda não consigo. Não consigo confiar em Caleb Williams ainda e Ben Johnson ainda. Pode ser que a gente queime língua, mas eu tô com você, vamos de Lions. E esse aqui, hein? Eita. Patriots e Dolphins em Miami. Eu acho que vai dar Patriots. Alô, Pedrotti, alô, Bira, alô, Tel. Não tem jeito não, gente. Esse aqui... Não tanto pelo Patriots, tá? Mas porque o Miami tá uma porra. Não tem como, cara. Vamos de Patriots porque esse Miami não vai ganhar de mais ninguém. Sus Francisco 49ers contra New Orleans Saints em New Orleans. Como sempre defendendo o SUS, né, Ticas? Sempre. É o Zé Gotinho. Não, aí se ganhou do Seattle em Seattle, não é o Saints que vai perder, né? Ou é? Não, vou de 49ers também, vai. Na ESPN 2 temos um Buffalo Bills contra New York Jets. Interessante, hein?
Bacana, mas vai dar Bills, você não tem jeito. O Jets não segura essa onda, não. Vou de Bills também. Seahawks contra Steelers, outro jogo bom do horário. Esse tá difícil. Ixi. Cara, eu quero que a queda seja longa, então eu acho que eu vou de Steelers. Eu quero o Aaron Rodgers mais hypado. Você quer mais um pouquinho de hype? Pra depois o negócio começar a ficar feio. Cara, eu acho que essa defesa do Seattle vai fazer gato e sapato de Aaron Rodgers e seus Blue Caps. Eu vou de Seattle Seahawks. Um abraço pro nosso Lelinho, pro Thiagão Vasconcelos, pro nosso Ayrton Carvalhedo, também esteve conosco lá no NFL, etc. Kickoff Fest 2025. Encerrando o horário, Rams contra Titans. Vai ter que dar Rams, né? Chama que vem, é mais técnico. Fácil, né? Esse aí não vai ter muito mistério, não. Segunda janela de domingo, às 5h05, temos um Panthers contra Cardinals. 6-9 esse aí. Eu acho que dá Cardinals, cara. Desculpa, Andros, mas é Cardinals. No mesmo horário, Broncos contra Colts. Eu acho que dá Colts, cara. Eu vou de Daniel Jones aqui. Não consegue, né? A saudade do meninão fala mais alto. Ainda mais agora. Eu vou discordar. Eu acho que o Broncos leva com uma certa facilidade. 5h25. Eagles e Chiefs, o jogo principal da segunda janela. Esse aqui, cara, eu acho que eu vou de Chiefs. Eu acho que o Mahominho vem mordido do Super Bowl e da derrota no Brasil. Eu vou de Eagles. Crise em Kansas City instaurada devidamente, em definitivo, tá? Vou de Eagles. Sunday Night Football, como a gente falou já do nosso Lev Schiave, temos um Falcons contra Vikings em Minnesota. Eu acho que dá Vikings. Ainda mais pensando que vencendo a gente vai ter um novo apoiador, é óbvio que vai dar Vikings. Já tô na torcida desde já, tá? Vamos que vamos. Monday Night Football tem rodada dupla, viu? Rodada dupla começando às 8 da noite com Bucks e Texans. Os dois jogos na ESPN, tá? De segunda. Bucks. Eu acho que eu vou de Texans. Jogando em casa. Texans segura esse ataque do Bucks aí. E pra fechar, às 11 da noite, lembrando os tempos de horário de verão, Chargers e Raiders fecham a rodada. Esse é Chargers facilmente, né, cara? Mas, aliás, facilmente não. Eu acho que o Pete Carroll vai conseguir dar uma bagunçada legal, mas ainda assim vai dar Chargers. Como eu estou trajando as cores ainda do meu meninão Justin Herbert, eu vou de Chargers, mais uma vez fazendo 2-0 aí, e deixando o Chiefs comendo mais poeira ainda na divisão. Magal, é isso, que alegria, né? Se despedir sabendo que depois de amanhã já tem um Packers e Commanders no Thursday Night. Fantástico, valendo, né? Fantástico, valendo alguma coisa pra gente assistir, né? E não tem como recomendar livro, série, nada, né? Vamos ver jogo, cara. Vamos ver jogo e, na moral, vamos ver todo o jogo. Todo jogo. E será que o Wallace volta? Não, eu acho que ele sai do mato. Porque se ele for depender do Miami melhorar pra sair do mato, ele já pode ir pro próximo Largados e Pelados. Vai ser aqueles que é o South America, campeões contra não sei o que, de ficar 3 meses no mato, já pode competir porque vai levar. Acho que não, acho que semana que vem ele tá aí. E sinceramente não acho que ele vai dizer nada diferente do que a gente já espera. E sim, cara, esse ano o Miami vai ser uma draga. Só é uma pena porque ele vai voltar exatamente para ter que comentar o jogo contra os Patriots, né? Então esse grupo aí, meu Deus do céu. Mas aí, como é a maioria da NFL, etc., pelo menos o pessoal vem aqui e faz a festa. Conforme já veio hoje, a gente agradece demais a presença de todo mundo, os comentários, a galera que nos acompanha ao vivaço. Eu mesmo não consigo ouvir nenhum podcast em 1.0 e a galera fica aqui do início ao final comentando e privilegiando a gente, prestigiando a gente. A gente agradece demais, de coração. Você que dá o play no editado também, que acelera, eu acho que a gente fica mais inteligente. 1.5 é o ideal, tá? 1.5 a gente fica muito mais inteligente. Muito obrigado pelo apoio também da galera do NFL Excesso de Diretoria, todo mundo que participou dos nossos eventos em São Paulo. Foi demais poder abraçá-los pessoalmente. Semana que vem tem mais NFL Etc. Lembrando, terça-feira, 19 horas, voltamos ao nosso horário normal. Quem sabe com a presença do Oli. E muito provavelmente ano que vem tem mais NFL Etc. Fest, Kickoff e Tailgate. Se bobear até no Rio, né, Ticas? Eu acho que vai ser no Rio, mas não vamos entrar nessa treta não, porque já deu treta demais lá no Instagram. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Valeu!